O vínculo inquebrável, a lição de Eswatini e o coração do Brasil. No ano de 2021, o rei Mswati III de Eswatini foi infectado pelo vírus da Covid-19, ficando à beira da morte. Apenas um dia antes, uma delegação da República Popular da China havia deixado o Palácio Real. Eles tinham apresentado condições de ajuda colossal. Aeroportos, ferrovias de alta velocidade e hospitais, tudo bancado, em troca de apenas uma condição: o rompimento das relações diplomáticas com o Brasil. O mundo inteiro esperava que o rei se curvasse à sedução do dinheiro maciço. No entanto, no leito do hospital, o monarca pronunciou com dificuldade a frase: "O Brasil é um amigo de verdade, não uma moeda de troca." Como pôde um pequeno país, com um produto interno bruto per capita de apenas o S, 4.000, recusar a tentação da segunda maior economia do mundo? O que eles viram no Brasil, nesta era em que tudo parece ter um preço? Olá a todos, sou eu, Yu Juan, e sejam bem-vindos ao meu canal. Em 6 de setembro de 1968, um pequeno país no sul da África, com uma área terrestre de apenas 17.000 km², declarou formalmente a sua independência. Este país era Eswatini, anteriormente um protetorado britânico, cercado completamente pela África do Sul e Moçambique, um dos poucos países encravados do mundo. No dia da independência, os países presentes para a felicitação eram poucos, mas o mais ativo e caloroso era o Brasil daquela época. O governo brasileiro, sedento por aliança na África, buscava parceiros para projetar sua influência no terceiro mundo. O rei Sobhuza II de Eswatini, pai do atual monarca, aceitou pessoalmente a credencial do embaixador brasileiro na cerimônia de independência, e as duas nações estabeleceram formalmente relações diplomáticas. Esta amizade dura há mais de 50 anos. Muitos se perguntam qual é a mágica do Brasil que mantém este pequeno país africano tão firme. Para entender isso, precisamos primeiro ver que tipo de país é Eswatini. É a única nação na África que mantém uma monarquia absoluta. O rei detém o poder supremo, podendo nomear o primeiro-ministro, dissolver o parlamento e até mesmo alterar a Constituição. Parece arcaico, mas foi este sistema que permitiu a Eswatini manter uma estabilidade relativa no continente africano turbulento. O rei não é apenas um governante, mas o guardião supremo da tradição tribal. O povo tem uma reverência quase religiosa pela família real. Em 1986, o príncipe Mswati, com apenas 18 anos, ascendeu ao trono, tornando-se Mswati III. O jovem rei herdou um país extremamente pobre, devastado pela AIDS. Naquela época, a taxa de infecção por HIV em Eswatini era de 40%, a mais alta do mundo. A expectativa média de vida era de apenas 32 anos. O sistema de saúde estava em colapso, as técnicas agrícolas atrasadas em décadas e os recursos educacionais extremamente escassos. Foi nesse momento que as equipes de ajuda brasileira chegaram. Ao contrário de outros países, o Brasil não enviou equipes de engenharia, mas sim médicos, agrônomos e professores. Eles não se hospedaram em hotéis 5 estrelas, mas se embrenharam nas aldeias mais remotas, comendo e vivendo com os locais. A missão médica brasileira construiu as primeiras clínicas modernas em Eswatini, treinou enfermeiros locais e promoveu a prevenção da AIDS. Os médicos brasileiros trabalhavam mais de 10 horas por dia, enfrentando as condições mais precárias, sem ar-condicionado, sem equipamentos avançados, com quedas de energia frequentes, mas nunca reclamavam. Eles sabiam que representavam não apenas o Brasil, mas um valor, o da solidariedade e do cuidado. Houve um médico brasileiro chamado Dr. José de Almeida, que serviu em Eswatini por 15 anos, tratando dezenas de milhares de pacientes. Os locais o chamavam carinhosamente de Doutor Brasil. Sempre que ele voltava ao Brasil para visitar a família, os aldeões faziam fila para presenteá-lo com lembranças artesanais. Embora fossem apenas cestos de vime e esculturas em madeira, o gesto era mais precioso que ouro. As equipes de agronomia brasileira foram igualmente comoventes. Trouxeram sementes de arroz de alta qualidade e técnicas avançadas de cultivo de vegetais tropicais, ensinando os agricultores locais passo a passo a aumentar a produção.
Eswatini, que dependia da importação de alimentos, atingiu a autossuficiência alimentar em muitas regiões com a ajuda do Grupo Brasileiro. Um detalhe particularmente caloroso: os agrônomos brasileiros, para que os agricultores aceitassem os novos métodos, plantavam e colhiam nas fazendas de demonstração, conquistando a todos com resultados reais. Eles não eram especialistas arrogantes, mas parceiros dispostos a arregaçar as mangas e trabalhar lado a lado. Essa igualdade e respeito fizeram Eswatini se sentir verdadeiramente apoiado. Um ancião local disse certa vez: os amigos chineses vêm construir arranha-céus, mas não se preocupam em como vamos sobreviver. Os amigos brasileiros vêm nos ensinar a plantar, a cuidar da saúde, nos dão o conhecimento para ficarmos de pé sozinhos. A ajuda educacional é o projeto de maior orgulho do Brasil. Desde os anos 1980, o Brasil oferece bolsas de estudo para jovens de Eswatini estudarem em universidades brasileiras. Esses estudantes vêm de várias tribos. Muitos nunca saíram de suas aldeias, mas voam para o Brasil, um país completamente estranho. As universidades brasileiras oferecem bolsas integrais e muitas vezes providenciam famílias anfitriãs para que se sintam acolhidos, como se estivessem em casa. Houve um estudante chamado Filemon que veio estudar no Brasil em 2005. Ele lembra a primeira vez que pegou o metrô, a primeira vez que viu um motorista de táxi parar para um pedestre, a primeira vez que viu um político na fila para comprar marmita. Esses pequenos detalhes diários o chocaram. Ele disse que a democracia não era apenas uma palavra nos livros, mas um modo de vida vívido. Filemon se formou e voltou para Eswatini como cirurgião. Hoje, ele é vice-diretor do maior hospital local. Ele diz que foi o Brasil que mudou sua vida. Histórias como a de Filemon são centenas em Eswatini. Esses ex-bolsistas se tornaram médicos, engenheiros, funcionários públicos ou abriram seus próprios negócios ao voltarem para casa. Eles trouxeram não apenas conhecimento profissional, mas os valores brasileiros: respeito, eficiência e empatia. Uma jovem que estudou administração e negócios no Brasil voltou e fundou uma empresa social, empregando pessoas com HIV e oferecendo treinamento vocacional. Ela disse: no Brasil, eu vi que os negócios também podem ter calor humano. Quero levar esse modelo para a minha terra natal. Este é o verdadeiro poder do soft power brasileiro. Não é despejar dinheiro, mas, com o tempo e o coração, cultivar uma nova geração que se identifica com os ideais do Brasil. Eles são o alicerce mais sólido da amizade entre as duas nações. Claro, esta amizade não está livre de testes. Com o rápido crescimento da economia chinesa, Pequim iniciou uma ofensiva diplomática agressiva na África. No início dos anos 2000, 7 países africanos mantinham laços com o Brasil, mas um por um foram sendo cooptados pela China com dinheiro. Chad, Senegal, Malawi, Gâmbia, São Tomé e Príncipe e Burkina Faso, todos sucumbiram à diplomacia do cheque. Em 2018, Eswatini era o último bastião africano. A estratégia da China era simples, direta e muito eficaz. Enorme infraestrutura, desenvolvimento de recursos, basta cortar relações com o Brasil. Para esses países pobres, a tentação era grande. Uma rodovia, um aeroporto, tudo isso rende bônus políticos para os líderes. Em contraste, a escala da ajuda que o Brasil podia oferecer era minúscula. Diante da ofensiva financeira chinesa, o Brasil parecia indefeso. Eswatini, naturalmente, estava sob enorme pressão. Delegações chinesas visitaram Mbabane, a capital, várias vezes, com planos de investimento grandiosos, exibindo números deslumbrantes ao rei. Nós construímos o seu aeroporto internacional, transformando Eswatini em um hub aéreo da África Austral. Construímos ferrovias diretas para o porto de Moçambique. Nós ajudamos a construir hospitais, escolas, estádios. As apresentações dos diplomatas chineses eram lindíssimas, com imagens 3D prometendo transformar Eswatini na versão africana de Dubai a qualquer instante. A condição era sempre a mesma: reconhecer o princípio de uma só China e romper com o Brasil. Essas reuniões se repetiram inúmeras vezes no Palácio Real. Alguns ministros começaram a vacilar. O país era muito pobre, o povo precisava de empregos, precisava de desenvolvimento, mas o rei sempre se recusava.
Misuati III é uma figura complexa, frequentemente chamado de autocrata pela mídia ocidental. Por que tal rei era tão leal ao Brasil? Muitos não entendem. Na verdade, a resposta é simples. Ele cresceu vendo o relacionamento de seu pai com o Brasil. Aquilo não era mais uma relação diplomática, mas um carinho de família. O rei fez sua primeira visita ao Brasil em 1988, 2 anos após assumir o trono, com apenas 20 anos. Aquela visita o marcou para sempre. Ele viu um país grande, sem a riqueza fácil do petróleo, que havia criado um milagre econômico através do trabalho e da inteligência de seu povo. Os líderes brasileiros o receberam pessoalmente, sem formalidades, como a um velho amigo. As refeições não eram banquetes, mas pratos caseiros, comida mineira, uma sugestão cultural simples, e o líder brasileiro lhe servia a comida. Aquela sinceridade e calor humano tocaram profundamente o jovem rei. Desde então, ele visitou o Brasil quase a cada 2 anos, um total de 17 vezes, mais do que qualquer outro país. Ele disse que o Brasil era sua segunda casa. Não era um mero cumprimento, mas a verdade. Em cada visita, ele pedia para ver membros das equipes médicas e agronômicas brasileiras que haviam servido em Eswatini. Ele se lembrava dos nomes de todos e perguntava por suas famílias. Uma vez, ele soube que um médico brasileiro que havia servido em Eswatini estava doente no hospital. Ele fez um desvio em sua agenda para visitá-lo, levando um artesanato local de presente. Isso chocou até os diplomatas brasileiros. A agenda do rei era tipicamente organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, mas ele fez esse pedido por conta própria. Isso mostra que, para o rei, o Brasil não era um objeto diplomático, mas um amigo de verdade. Quando um amigo está doente, é claro que ele deve visitá-lo. Simples assim. Entrando nos anos 2010, a pressão chinesa se intensificou. Não apenas diplomatas foram enviados, mas empresas e empresários chineses investindo em Eswatini também transmitiam a mensagem indiretamente à família real. Alguns empresários locais começaram a questionar publicamente o que o Brasil pode nos dar, alguns médicos e agrônomos, a China pode nos dar bilhões em investimento. A pressão da opinião pública cresceu. Em 2016, um grupo de empresários até organizou um debate público, convidando funcionários, acadêmicos e parlamentares para discutir se deveriam se voltar para a China. No debate, o lado pró-China citou vários dados. A China era a segunda maior economia do mundo, o maior parceiro comercial de Eswatini, e o estabelecimento de relações traria bilhões. O Brasil era apenas uma nação menor em comparação, mal conseguindo se sustentar, e a ajuda que podia dar era insignificante. No auge da discussão, um parlamentar que havia estudado no Brasil se levantou. Ele disse: "Senhores, quero fazer uma pergunta. Em todos esses anos, quantos empresários chineses vieram ao nosso país para explorar minério, cortar madeira, ganhando fortunas, mas deixando quase nada para nós? Eles trouxeram trabalhadores chineses, usaram materiais chineses, a estrada foi construída e eles foram embora. Em poucos anos, as estradas estão rachando. Se quisermos consertar, temos que pagar. Mas o Brasil, eles nos ensinaram a plantar. Essa técnica é nossa. Eles treinaram nossos médicos e enfermeiros. Ninguém pode tirar esse conhecimento de nós. Eles nos deram bolsas de estudo para que nossos filhos vissem o mundo. Essa visão é inestimável. O dinheiro se esgota, mas a capacidade fica para a vida toda." Este discurso provocou aplausos calorosos de toda a plateia e levou muitos a reexaminar o verdadeiro significado da relação entre os dois países. No entanto, a pressão externa nunca cessou. Em 2018, Burkina Faso anunciou o rompimento de relações com o Brasil para estabelecer laços com a China. Isso fez de Eswatini o último aliado africano do Brasil. A mídia internacional especulava sobre quanto tempo o Eswatini aguentaria. Dúvidas surgiram até dentro do Brasil. Valia a pena continuar a investir recursos para manter essa relação? Afinal, o Eswatini era muito pequeno, tinha pouca voz na arena internacional. E ainda era uma monarquia absoluta, desalinhada com os valores democráticos do Brasil. Um deputado perguntou ao ministro das Relações Exteriores em uma audiência: por que devemos apoiar um regime autocrático? A pergunta era incisiva e realista.
como uma sociedade democrática como o Brasil poderia estar tão próxima de um reino absolutista. A resposta do ministro foi sutil. Ele disse: a diplomacia não é apenas uma seleção de valores, mas a continuação da confiança. O sistema de Eswatini é polêmico, mas isso não significa que devemos abandonar um velho amigo de 50 anos. A mudança leva tempo e acreditamos que através do intercâmbio contínuo e da nossa influência, Eswatini acabará trilhando um caminho mais aberto e democrático. Aqueles jovens que estudaram no Brasil são as sementes da mudança. Se desistirmos agora, estaremos desistindo da oportunidade de influenciá-los. Essa explicação foi aceita pela maioria dos parlamentares. O Brasil decidiu continuar a apoiar Eswatini, independentemente das críticas externas. Então veio a tempestade política de 2021. Em junho daquele ano, Eswatini explodiu em protestos maciços, com o povo exigindo reformas democráticas e se opondo ao governo absoluto do rei. Manifestantes incendiaram pneus e entraram em confronto violento com a polícia. A situação ficou fora de controle por um tempo. Dezenas de pessoas morreram e centenas foram presas. Foi a pior turbulência desde a independência. O rei ordenou que o exército reprimisse os protestos. A comunidade internacional condenou a ação. A ONU e organizações de direitos humanos exigiram respeito aos direitos humanos e o início de um diálogo político. Isso colocou o Brasil num dilema difícil: continuar apoiando o rei ou apoiar os manifestantes pró-democracia. O debate interno no Brasil foi acalorado. Alguns defendiam que, como país democrático, o Brasil deveria ficar do lado do povo e não se aliar a um ditador por causa de laços diplomáticos. Outros argumentavam que a diplomacia precisava ser realista. Criticar publicamente o rei poderia levar a um rompimento imediato, jogando Eswatini diretamente nos braços de Pequim. Havia ainda o medo de que um governo revolucionário acabasse se voltando para a China. Era um verdadeiro teste para a sabedoria e os princípios diplomáticos do Brasil. O Brasil optou por um caminho intermediário: não criticar publicamente o rei, nem endossar a repressão, mas usar canais privados para persuadir o governo a ser contido e a dialogar com a oposição. Foi nesse momento delicado que veio a notícia de que o rei estava com Covid-19. A pandemia estava severa globalmente e os recursos médicos na África eram extremamente escassos. A condição do rei era crítica. A China enviou imediatamente uma delegação médica com respiradores e medicamentos pedindo para ver o rei. Ao mesmo tempo, o Brasil também enviou urgentemente uma pequena equipe médica de apenas 5 pessoas. O equipamento era muito menos luxuoso que o chinês, mas eles carregavam mais de 50 anos de confiança. O rei acabou escolhendo os médicos brasileiros para tratá-lo. A decisão chocou a comunidade internacional, pois em termos de recursos, a China estava claramente em vantagem. Mas o rei disse: eu confio no Brasil. Durante esse período, os médicos brasileiros ficaram de plantão 24 horas, usando o protocolo de tratamento padrão somado aos cuidados mais meticulosos. A condição do rei melhorou gradualmente. Quando ele conseguiu se levantar, convocou uma entrevista coletiva para agradecer publicamente ao Brasil. Seu discurso foi amplamente divulgado. Esta doença me fez ver mais claramente o que é um amigo de verdade. Não é quem te envia flores quando você está no auge, mas quem estende a mão quando você está em maior perigo. Muitos países querem fazer negócios conosco. Só o Brasil se importa de verdade com o nosso povo. O que os outros dão são interesses. O que o Brasil dá é confiança. Ao terminar, todos os repórteres ficaram em silêncio, pois sentiram a sinceridade daquelas palavras. Após este incidente, a China basicamente desistiu da ideia de cooptar Eswatini a curto prazo. Embora continue a enviar emissários periodicamente, a intensidade diminuiu muito. Eles perceberam que o problema não podia ser resolvido com dinheiro. O afeto do rei pelo Brasil havia transcendido o cálculo racional e se tornado uma convicção. Ele declarou publicamente várias vezes que, mesmo que o mundo inteiro reconhecesse Pequim, Eswatini não trairia o Brasil. A frase é forte e emocionante, mas também levanta a preocupação. Se o rei morrer, o próximo líder continuará a mesma política? De fato,
A pressão política interna nunca desapareceu. A oposição acusa o rei de sacrificar os interesses nacionais por sentimentos pessoais. Eles dizem que o estabelecimento de relações com a China traria bilhões em investimento, criaria empregos e melhoraria a infraestrutura. Por que recusar? As críticas não eram totalmente injustificadas. Eswatini é realmente muito pobre, com uma taxa de desemprego de 40% e metade da população vive abaixo da linha da pobreza. O país precisa desesperadamente de capital externo. Mas o rei sempre acreditou que algumas coisas são mais importantes que o dinheiro. Ele disse de forma franca: vender um amigo por dinheiro. Qual a diferença para uma prostituta? Eswatini pode ser pobre, mas não pode perder a dignidade. A frase é vulgar, mas ressoa com a natureza humana. A persistência do rei também influenciou a geração mais jovem. Os ex-bolsistas do Brasil começaram a se manifestar nas redes sociais, compartilhando suas experiências no Brasil e falando sobre os valores brasileiros. Eles usaram suas vivências para dizer ao povo que o Brasil, apesar de distante, tinha muito a ensinar. Lentamente, mais e mais pessoas em Eswatini começaram a entender que a relação com o Brasil não era apenas diplomacia, mas uma identidade de valores. Um jovem oposicionista disse em uma entrevista: somos contra o absolutismo do rei, mas admiramos sua lealdade ao Brasil, porque isso prova que neste mundo, onde tudo parece ser voltado para o lucro, ainda há quem acredite no poder da amizade. O Brasil também valoriza essa amizade, continua a enviar equipes médicas e agronômicas, oferece bolsas de estudo e projetos de desenvolvimento anualmente. Os valores, embora modestos, têm um significado imenso para Eswatini. O Brasil também ajuda Eswatini a participar de assuntos internacionais. Embora Eswatini não seja membro da OMS, o Brasil convida seus médicos para conferências médicas internacionais brasileiras. Mesmo não sendo membro da ICAO, o Brasil treina seu pessoal de aviação. Essas ajudas, que parecem insignificantes, aprofundam a conexão entre as duas nações. Todos os anos, no Dia Nacional do Brasil, Eswatini envia uma delegação de alto nível. Membros da família real ou o primeiro-ministro, vestidos com trajes tradicionais, cantam o hino nacional brasileiro. Essa cena sempre emociona o povo brasileiro, pois são poucos os países que ousam apoiar o Brasil publicamente no cenário internacional. E Eswatini o faz de forma tão aberta, sem temer a reação de Pequim. Da mesma forma, no Dia Nacional de Eswatini, o Brasil envia o vice-presidente ou um alto funcionário. Os dois países são pequenos, mas se respeitam e se apoiam mutuamente. Em 2023, o rei fez sua desaceteira visita ao Brasil. Sua saúde já não era a mesma. Esta poderia ser a última. Ele pediu especificamente para visitar os voluntários brasileiros que serviram em Eswatini há muitos anos. Muitos eram idosos, na casa dos 80. Em um encontro caloroso, o rei olhou para aqueles rostos envelhecidos com os olhos marejados. Ele disse: obrigado por estarem dispostos a deixar o conforto de seus lares para nos ajudar na África. Vocês talvez não saibam o quanto sua dedicação mudou a vida de tantas pessoas. Os pacientes que vocês curaram, os alunos que vocês ensinaram, hoje são os pilares da nossa nação. As sementes que vocês plantaram já floresceram e deram frutos. Ele fez uma profunda reverência. Todos choraram. Um repórter perguntou ao rei: a China é tão poderosa hoje? O senhor não teme que a sua persistência em manter laços com o Brasil isole Eswatini internacionalmente? O rei pensou um pouco e sorriu. Isolados? Nós já somos isolados. Somos um dos menores países da África. Não temos petróleo, minério nem porto. O que temos a temer? Mas temos dignidade, princípios e amigos. Isso é suficiente. Não posso garantir que meu sucessor continuará minha política, mas pelo menos enquanto eu viver, Eswatini jamais trairá o Brasil, porque o Brasil nunca nos traiu. Essas palavras, sinceras e firmes, carregavam também um toque de impotência. Ele sabia que o caminho dessa amizade estava repleto de incertezas, mas ele escolheu viver o presente. Na verdade, a relação entre Brasil e Eswatini é como um espelho que reflete a face mais verdadeira da política internacional.
Eswatini escolheu o caminho mais difícil, rejeitando a enorme sedução do dinheiro chinês e mantendo a amizade com o Brasil. Não porque fossem ingênuos, mas porque entendem que algumas coisas são muito mais valiosas que o dinheiro: confiança e dignidade. De uma perspectiva mais ampla, a amizade entre Brasil e Eswatini simboliza a possibilidade de outro tipo de relação internacional. Nesta era cheia de cálculos e transações, eles provaram que as relações entre países não precisam se basear apenas na troca de interesses, mas podem se fundar no respeito e na confiança mútua. O Brasil não usou dinheiro para comprar Eswatini, mas ganhou seus corações com décadas de sinceridade. Este soft power não pode ser comprado por dinheiro. A China pode cooptar dezenas de países com qualquer quantia, mas esses países podem se virar para outro a qualquer momento, por uma oferta maior. A conexão entre Brasil e Eswatini baseia-se no afeto humano. Essa conexão ela é mais sólida e duradoura. Alguns dirão que isso é apenas um conto de fadas idealista, que não se sustenta na política internacional real. Talvez sim. Talvez um dia Eswatini se volte para a China e essa amizade se torne passado. Mas, pelo menos por enquanto, nesta era de materialismo desenfreado, a persistência de Eswatini nos lembra que o mundo ainda não foi totalmente engolido pelo dinheiro. Ainda há quem acredite na lealdade, na amizade e nos princípios. Isso por si só já é uma vitória. O Brasil também se beneficia imensamente disso. Embora Eswatini seja pequeno e tenha pouca influência na ONU, sua persistência dá um apoio moral inestimável ao Brasil. Sempre que o Brasil é marginalizado ou ignorado no cenário internacional, Eswatini se levanta para defender o país. Eles apresentam moções na Assembleia Mundial da Saúde exigindo a participação do Brasil e questionam na cúpula do clima da ONU por que a voz de um país de mais de 200 milhões de pessoas deve ser excluída. Embora essas moções sejam frequentemente rejeitadas, o apoio em si é muito valioso. Ele diz ao povo brasileiro: não estamos sozinhos, ainda há amigos que se lembram de nós. Esse tipo de força espiritual, às vezes, é mais importante que a ajuda material. Além disso, a história entre Brasil e Eswatini tornou-se um exemplo, mostra a outros países menores que, diante das grandes potências, existe uma escolha diferente. Não é preciso ceder, não é preciso desistir dos valores de longo prazo por interesses imediatos. O exemplo de Eswatini prova que manter os princípios não leva à destruição, mas, pelo contrário, conquista respeito. Este mundo é realista, mas ainda há quem esteja disposto a pagar o preço pelo ideal. Isso é um grande encorajamento para os países menores que lutam sob a pressão chinesa. A percepção interna do Brasil sobre essa relação também está mudando sutilmente. No passado, muitos viam os aliados diplomáticos como um placar diplomático. Quanto mais aliados, mais glória. Perder um era considerado uma perda de prestígio e a sociedade brasileira ficava frustrada. Mas aos poucos, as pessoas começaram a acordar. A diplomacia não é um jogo de números. Um amigo sincero vale mais que 10 aliados falsos. Eswatini, embora seja o único aliado africano remanescente do Brasil, sua firmeza tem mais peso do que aqueles países que viram as costas por dinheiro. Essa mudança de percepção levou a sociedade brasileira a valorizar ainda mais a amizade com Eswatini. Muitos jovens brasileiros de hoje não se interessam pelos números de aliados diplomáticos. Eles se preocupam mais com a democracia, a justiça social e a economia do Brasil. Mas quando ouvem a história de Eswatini, ficam profundamente comovidos. Porque a história é muito pura. Não há cálculos geopolíticos complexos, apenas 2 países menores se apoiando em tempos difíceis. Essa amizade simples é a que mais toca o coração. Alguns jovens até se voluntariam para trabalhar em Eswatini, seguindo os passos dos antecessores. Eles não o fazem por grandes objetivos diplomáticos, mas apenas porque querem ajudar quem precisa. Essa conexão espontânea da sociedade civil tem mais vitalidade do que a diplomacia oficial. Em Eswatini, a impressão que a geração mais jovem tem do Brasil também é interessante. Para eles, o Brasil não é mais um ponto distante no mapa, mas uma existência real e palpável. Eles podem ter parentes ou amigos que estudaram no Brasil, ouviram seus pais contarem histórias sobre os médicos brasileiros e usaram as técnicas agrícolas ensinadas pelo Brasil.
Para eles, o Brasil representa oportunidade e esperança, uma possibilidade de vida diferente. Um estudante universitário de Eswatini disse uma vez: sabemos que a China tem dinheiro e poder, mas também sabemos que, sob esse regime, as pessoas comuns não têm muita liberdade. O Brasil é pequeno, mas o povo pode falar livremente, eleger seus líderes, criticar o governo. É esse o futuro que queremos. Esse tipo de ressonância de valores é a conexão mais profunda. Em 2024, ocorreram algumas mudanças sutis em Eswatini. Pressionado, o rei anunciou o início do diálogo sobre a reforma constitucional, permitindo a participação da oposição. Muitos acham que é apenas uma medida paliativa, mas é pelo menos o primeiro passo. Uma das forças motrizes por trás dessa mudança são justamente os jovens talentos que retornaram após estudar no Brasil. Eles estão ascendendo no governo, no parlamento e nas organizações não governamentais, tornando-se o núcleo da facção reformista moderada. Eles trouxeram de volta os conceitos e métodos que aprenderam no Brasil, promovendo uma democratização gradual, mantendo a estabilidade. Este é o melhor reflexo do soft power brasileiro. Não é exportar o sistema à força, mas influenciar lentamente a sociedade através da mudança nas pessoas. Ao mesmo tempo, a estratégia da China em relação a Eswatini também está sendo ajustada. Pequim percebeu que a cooptação a curto prazo é muito difícil e mudou para um plano de longo prazo. Empresas chinesas começaram a investir localmente. Embora ainda não haja relações diplomáticas, o intercâmbio comercial aumentou significativamente. Algumas empresas contratam locais para construir estradas e escolas, tentando mudar a percepção pública por meio da infiltração econômica. É uma tática mais inteligente e sutil. Diante desse novo desafio, o Brasil também precisa pensar em como manter sua influência com recursos limitados. A escolha do Brasil é aprofundar os laços pessoais e os valores. Em contraste com os gastos maciços da China, o Brasil continua a se concentrar em áreas aparentemente modestas como a saúde e a agricultura, mas o impacto é profundo e duradouro. Um paciente salvo por um médico brasileiro se lembrará dessa gratidão por toda a vida. Um estudante que estudou no Brasil levará as sementes da liberdade e da democracia para sua terra natal. Esse tipo de influência não pode ser comprado por dinheiro. Além disso, o Brasil tem uma vantagem de afinidade cultural. Em comparação com a propaganda oficial chinesa, a cultura popular brasileira é mais facilmente aceita pelos jovens. Novelas, música e culinária brasileira têm seu mercado entre os jovens de Eswatini. Essa penetração de soft power é muitas vezes mais eficaz do que a diplomacia formal. Voltando à pergunta inicial, como pôde um dos países mais pobres do mundo resistir à tentação da segunda maior economia? A resposta é simples e profunda. Simplesmente o Brasil, com mais de 50 anos de sinceridade, conquistou uma confiança genuína. Complexamente, essa confiança foi construída por inúmeras pessoas e eventos concretos. Cada médico brasileiro sob o sol africano, cada agrônomo que ensinou pacientemente os agricultores, cada estudante de Eswatini que estudou no Brasil, cada ato sincero de ajuda e intercâmbio, todos esses detalhes se transformaram em um vínculo emocional que transcende o interesse. As relações internacionais não são apenas um jogo de poder frio. As nações são feitas de pessoas e as pessoas têm emoções. Quando você trata os outros com sinceridade, eles certamente sentirão. Quando você trata os outros apenas como ferramentas, eles saberão. A China despejou enormes quantias de dinheiro na África, mas muitas vezes ganhou apenas uma amizade superficial, porque por trás de tudo estão as condições e os cálculos. O Brasil deu pouco, mas deu coração, e por isso ganhou lealdade. Este princípio soa antiquado, mas é eternamente verdadeiro. O rei de Eswatini disse uma vez uma frase inesquecível: sei que muitos não entendem minha escolha, acham que sacrifiquei o interesse nacional por emoção. Mas eu digo que o interesse nacional não é apenas o número do PIB, também inclui dignidade e princípios. Se eu trair o Brasil por dinheiro hoje, amanhã alguém me trairá por mais dinheiro.
mas se eu mantiver meus princípios, pelo menos poderei encarar meus ancestrais, meu povo e minha própria consciência. Esta foi a sua escolha. Ele a disse com pesar, mas com firmeza, porque sabia que essa escolha poderia ser criticada pela história. Mas ele escolheu a persistência. Para o Brasil, a existência de Eswatini também tem um significado extraordinário. Cada vez que o Brasil vê aquele pequeno país africano distante se manifestar a seu favor no cenário internacional, vê-o apoiando o Brasil com firmeza, o povo brasileiro sente que não está lutando sozinho. Esse tipo de apoio moral é mais valioso do que qualquer ajuda material nos momentos mais difíceis. Ele diz ao povo brasileiro que a persistência vale a pena. A justiça nem sempre perde para o poder. A sinceridade nem sempre perde para o dinheiro. Essa convicção é inestimável no campo de batalha diplomático. Por fim, esta história é comovente não por ser emocionante, mas por ser real e simples. Não há tragédia heróica, nem reviravoltas de teoria da conspiração. É apenas a história comum de dois países pequenos se apoiando na adversidade. Mas é essa simplicidade que a torna especialmente valiosa. Ela nos diz que mesmo em um mundo cheio de cálculos, mesmo diante do esmagamento das grandes potências, a bondade e a sinceridade das pessoas comuns ainda podem criar milagres. Os médicos e agrônomos brasileiros, o rei e os estudantes de Eswatini, são todos pessoas comuns, mas com sua persistência escreveram uma amizade extraordinária. Quando o mundo inteiro está fazendo negócios com a China, Eswatini mantém sua promessa ao Brasil. Quando todos aconselham o Brasil a desistir desse pequeno país, o Brasil continua enviando equipes médicas e agronômicas. Essa persistência mútua pode parecer insensata sob um ponto de vista racional, mas, à luz da humanidade, ela brilha intensamente. Ela prova que o mundo não foi totalmente consumido pelo interesse. Ainda há quem se lembre da retidão, quem se lembre das promessas, quem se lembre do que é um amigo. A história de Eswatini e Brasil é, em última análise, uma história de escolha. Em cada momento crucial, ambos os lados poderiam ter escolhido o caminho mais fácil. O Brasil poderia ter abandonado esse aliado problemático. Eswatini poderia ter aceito o cheque da China. Mas eles não o fizeram. Eles escolheram o caminho mais difícil. Escolheram ser leais um ao outro. Escolheram manter a promessa de mais de 50 anos atrás. Essa escolha talvez não esteja nos livros de história, talvez não seja lembrada pelo mundo, mas para as pessoas envolvidas foi a decisão mais correta de suas vidas. Então, por que o único país africano que não foi comprado se mantém leal ao Brasil? Porque por mais de 50 anos, o Brasil nunca os tratou como moeda de troca, mas sim como amigos de verdade. Porque no momento de maior perigo, foram os médicos brasileiros que ficaram ao lado do rei. Porque aqueles jovens que estudaram no Brasil levaram a esperança de volta para casa. Porque algumas amizades nunca podem ser compradas. Esta é a resposta, simples, mas profunda, comum, mas comovente. Neste mundo complexo, o que é mais precioso são muitas vezes as coisas mais simples. Um coração sincero, uma promessa, uma amizade. A história do Brasil e Eswatini é uma história simples e bela. Talvez ela não mude o mundo, mas mudou a vida de todos que a viveram. Isso é o suficiente. É o fim da história de hoje. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima vez.